Você já sentiu uma dor que os médicos não explicam, mas sua alma sabe que só Deus pode curar? Há pessoas que estão adoecendo sem razão aparente, médicos que não encontram a causa, corpos que não respondem aos tratamentos e o mais inquietante, corações que se apagam sem explicação. Não é coincidência. Há doenças que não nascem no corpo, mas na alma, e se não forem quebradas com o poder de Deus, avançam silenciosamente até consumir tudo. Esta oração não é comum, não é uma oração para se sentir melhor. É uma declaração de guerra espiritual, porque há um mal que quer tocar sua saúde. Mas hoje, você vai aprender como detê-lo, como levantar uma barreira invisível e como invocar o único que pode curar o que ninguém vê. Antes de começar, comente fé. Se você crê em milagres e compartilhe para abençoar alguém, fique até o final. Tem uma surpresa divina. Deus, escute-me bem. Não importa quantas vezes você tem orado antes, se você está vendo esta mensagem, é porque Deus está te chamando. E não é por acaso. Ele sabe o que está tentando te alcançar. Ele sabe o que está te cercando. Pode ser um cansaço constante, uma ansiedade sem motivo, dores que aparecem e desaparecem, diagnósticos médicos confusos, ou simplesmente uma sensação de que algo não está bem. Tudo isso pode ser um sinal, mas também pode ser um ataque. Por isso, hoje, não vamos falar de fórmulas mágicas, vamos falar de fé real. Vamos falar do tipo de oração que muda atmosferas, que quebra correntes, que limpa o que outros não podem ver e que cura onde outros não chegam. Quando Billy Graham falava de cura, ele não se referia apenas ao corpo. Ele entendia que a verdadeira doença começa quando a alma se afasta de Deus. Por isso, esta oração não busca apenas aliviar seus sintomas. Ela busca te reconectar com a fonte da vida. Porque onde está Deus, a doença não pode habitar. Onde ele entra, o mal sai. Então, enquanto você escuta essas palavras, eu te convido a abrir seu coração, a não colocar barreiras mentais, a permitir que Deus haja como nunca antes, porque desta vez, se você acreditar, pode ser diferente. Feche os olhos, se puder. Desconecte-se do barulho. Não importa se você está em casa, em um hospital no seu quarto ou em um momento de desespero, Deus escuta aqueles que clamam com fé. Repita isso em seu interior. Senhor, hoje me aproximo de Ti não por rotina, mas porque preciso de Ti. Reconheço que tentei com minhas forças, mas não consigo mais. Entrego meu corpo, minha alma e meu espírito em Tuas mãos. Te peço em nome de Jesus que quebres toda maldição que tenha sido lançada contra a minha saúde, que limpes meu ser de tudo que não vem de Ti, que coloques Tua mão poderosa sobre cada órgão, cada célula, cada pensamento. E que faças o que só Tu podes fazer, me curar por completo. Você não tem ideia do poder que se libera quando você ora com fé. Muitos não acreditam até verem, mas Deus não precisa de provas humanas para agir. Ele só precisa da sua fé. Como dizia Billy Graham, a oração é mais poderosa que a bomba mais potente que o homem já criou. Porque quando um homem ora com fé, o céu se move. Se você está escutando isso, é porque Deus ainda tem planos para você. Porque se sua saúde está vacilante, não é o fim. É o momento de se render a Ele
e ver sua glória agir. Não vá embora sem compartilhar isso com alguém que também precise. Talvez haja uma pessoa que não sabe como orar, que está sozinha, que está enfrentando uma batalha médica, e você pode ser o instrumento que Deus use para libertá-la. Esta oração não tem data de validade. Funciona hoje e amanhã, e cada vez que você a repetir com um coração sincero. Porque não se trata de repetir palavras, se trata de ativar sua fé. E quando isso acontece, o impossível vira história. Deus cura, Deus protege, Deus age hoje e agora, e está fazendo isso com você. Alguma vez, você já se sentiu doente, fraco, esgotado, mas os médicos te dizem que está tudo bem, que não há uma razão física para o que você está vivendo. Mas você sabe que algo dentro de você não está como deveria. Às vezes, o que te está adoecendo não é o que você come, nem o que respira. Às vezes, o que te adoece é o que você não vê. Palavras malditas lançadas sobre você, inveja oculta, portas espirituais abertas por engano ou até mesmo decisões que você herdou sem saber. Tudo isso pode ter consequências físicas e, se não forem quebradas a tempo, avançam silenciosas letais. Por isso, Deus quer falar com você hoje. Se você está escutando isso, é porque nem tudo está perdido, é porque ainda há uma saída. Mas ela não está no humano, está no divino, está nele. E quero que façamos algo juntos. Deixe nos comentários a palavra "cura-me, Deus". Não faça isso por mim. Faça como um ato de fé, como uma declaração pública, neste espaço de pessoas que acreditam, como você, que Deus ainda cura, que Deus ainda age e que não há nada que Ele não possa reverter. Às vezes, um simples gesto como esse, escrever uma palavra com intenção, pode ser o ponto de partida para um milagre. Porque quando um coração se ativa, o céu escuta. Este vídeo não é apenas uma mensagem, é uma batalha que estamos lutando juntos. Cada palavra que você vai escutar, cada oração que você vai repetir, é como uma espada que corta no mundo espiritual. Você não está sozinho. Você está no meio de milhares de pessoas que estão sendo restauradas, despertadas, tocadas pela presença de Deus neste exato momento. Há testemunhos que nascem enquanto este vídeo é reproduzido. Há corpos que começam a sentir alívio antes mesmo de a oração terminar. Parece exagerado, eu te entendo. Mas quando se trata do poder de Deus, não há exagero, só há fé. E se sua fé está fraca, não se preocupe. Apenas preste atenção. Escute até o final. Permita que estas palavras entrem, porque às vezes você não precisa entender tudo. Só precisa permanecer, conectar, deixar que Deus faça o que você não pode. Billy Graham costumava dizer que Deus não age quando o coração está distraído, mas quando o coração se rende. E se você está disposto a se render, neste momento, mesmo que seja com um sussurro, algo pode começar a mudar dentro de você. Curta agora. Se você busca Cura, comente 1, para se conectar com Deus e não perca o final surpreendente. Há doenças que não desaparecem com remédios. Há dores que não se explicam com a ciência. E há correntes que só se quebram quando a luz de Deus entra onde antes havia escuridão. Este é esse momento. Não vá embora. Não pause. Não deixe para depois. Porque se você está aqui, se está lendo isso, é porque Deus quis que você parasse exatamente hoje
exatamente agora, para escutar o que Ele tem preparado para você. Muitos chegam a este tipo de mensagem quando já tentaram de tudo, quando foram a médicos, a terapias, a consultas, e tudo continua igual. E se esse é o seu caso, você não está sozinho. Há uma razão pela qual não funcionou até agora. Não é que você esteja errado. Não é que Deus tenha se esquecido. É que esta batalha não se ganha com o que o mundo oferece. Porque há doenças que são sintomas de feridas mais profundas, mazelas da alma, cicatrizes que não se vêem, cargas que você arrasta há anos e que estão te apagando por dentro. E se isso ressoa em você, quero que você escreva nos comentários. Não preciso explicar tudo. Apenas coloco Deus, preciso ser livre. Porque é isso que Ele quer fazer hoje, te libertar. Não apenas te curar por fora, mas te soltar de tudo que vem te oprimindo há tempo. Muitas vezes, o corpo grita o que a alma já não consegue suportar. E embora doa, é necessário olhar isso de frente, porque é aí no oculto que Deus quer entrar. Diga-me, se isso te soa familiar, você acorda cansado, mesmo tendo dormido. Sua energia se esgota rápido. Você tem dificuldade de se concentrar. Seu corpo dói, mas os exames dizem que está tudo bem. Você tem medo, mas não sabe do quê. Sente algo oprimindo seu peito, que sua fé não é mais a mesma, que seu ânimo se quebrou. Sabe por que isso acontece? Porque seu espírito está sob ataque. Porque o inimigo sabe que se conseguir tocar sua saúde, pode enfraquecer sua fé. Mas há boas notícias. Isso não precisa continuar. Deus pode te restaurar. Não apenas te aliviar por um momento, restaurar de verdade. E isso começa hoje, com esta oração, com este ato de fé, com este momento em que você decide acreditar de novo, mesmo estando cansado, mesmo estando quebrado, mesmo sem forças, porque quando você se entrega fraco, Deus se mostra forte e você não precisa ser perfeito, só precisa estar disposto. E antes de começar a oração, faça isto, escreva seu nome nos comentários e acrescente: Deus age em mim. Esse gesto simples pode fazer a diferença, pode ser seu ponto de partida. Porque quando você declara sua necessidade, Deus responde não porque seja mágica, mas porque Ele honra o coração humilde. E quando alguém se rende com sinceridade, o céu se move. Às vezes, não é a sua saúde que mais te preocupa, mas a das pessoas que você ama, seus filhos, seu parceiro, seus pais, algum ente querido que está se deteriorando pouco a pouco e você não sabe o que fazer. E isso dói mais que qualquer diagnóstico, porque a alma se parte em 1000 pedaços quando vemos sofrer alguém que daríamos tudo para proteger. E é aí que nos sentimos mais vulneráveis, quando percebemos que o amor que sentimos nem sempre é suficiente para curar o outro, que por mais cuidados, por mais médicos, por mais abraços, há momentos em que só Deus pode intervir. E se você tem alguém na sua vida que está enfrentando uma doença, uma dor inexplicável, uma tormenta interna, quero que escreva nos comentários o nome dessa pessoa, só o nome, e diga: Deus protege-o, porque isso que você faz agora, essa pequena oração escrita, pode ser a semente de um milagre. Não é por acaso que você está vendo este vídeo. Talvez não seja para você, talvez seja para outra pessoa. E talvez você seja a ponte que Deus está usando para alcançá-la. E não guarde só para você. Você não sabe quantas vidas estão se quebrando em silêncio, quanta gente que você conhece está lutando com coisas que nunca confessam.
Por isso, se você sente esse peso no coração pelos seus, compartilhe esse vídeo com eles. Não pense duas vezes. Pode parecer algo pequeno, mas compartilhar esta oração pode ser a coisa mais importante que você faça hoje. Porque o que você está compartilhando não é um simples vídeo. Você está compartilhando proteção, fé, esperança e, acima de tudo, está aproximando alguém do único que pode curá-lo de verdade, Deus. E sabe o quê? Billy Graham dizia com clareza: quando oramos pelos outros, somos parte do milagre que Deus quer fazer na vida deles, citado livremente. Não é preciso estar ao lado, não é preciso tocar a testa deles. Só é preciso acreditar, porque a fé não tem limites físicos. A fé viaja, penetra, entra em quartos, em hospitais, em corações fechados. E uma simples oração sua pode ser ouvida pelo céu e desencadear uma mudança que parecia impossível. Então, pense nessa pessoa agora mesmo. Visualize seu rosto. Pense na dor dela, na luta dela, e repita isto em sua mente: Deus, eu não posso curá-lo, mas tu podes. Entra na vida dele, toca seu corpo, quebra todo o mal e cobre-o com tua luz. Esse clamor não se perde no vento. Chega direto ao coração de Deus. Porque quando alguém intercede com amor, o céu responde com poder. Quer sentir Deus agir? Comente amém, inscreva-se no canal e assista até o fim para uma revelação poderosa. Há um salmo que foi sussurrado por milhares de pessoas em camas de hospital. Um salmo que foi lido por mães quando seus filhos estavam em perigo por homens quebrados, que já não sabiam como continuar, por pessoas à beira de desistir e que, ao pronunciá-lo, sentiram que algo dentro delas voltava a se acender. Estou falando do Salmo 91, um texto que não é apenas poesia bíblica, mas um escudo espiritual, uma declaração viva de que Deus não apenas observa de longe, mas entra no meio das batalhas mais escuras para defender os seus. Diz assim em Salmo 91, versículos 1 a 6. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não temerás o terror da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Você consegue ver o que isso significa? O Salmo não promete que o mal não exista, mas promete que ele não vai te tocar se você estiver sob o abrigo de Deus. E é disso que precisamos entender. Hoje não se trata de viver sem problemas, se trata de viver protegido. Porque quando Deus está com você, há coisas que simplesmente não podem ficar. Doenças que se dissolvem, ataques que se desviam, dores que não conseguem entrar, porque a presença dele é como um fogo que purifica tudo, que cura tudo, que transforma tudo. E eu quero te convidar a fazer algo não por costume, mas por fé. Se você já leu esse salmo, se já o sentiu real, ou se quer que ele se ative na sua vida a partir de hoje, escreva nos comentários: Vivo sob o abrigo do Altíssimo. Que seu comentário seja um testemunho, um sinal, um ato de confiança. Mesmo que você não tenha forças, mesmo que esteja passando pelo pior momento, deixe escrito, não para que o mundo veja,
mas para que o céu leia. Porque quando uma pessoa declara publicamente que confia em Deus, algo se quebra no invisível, algo se ajeita, algo começa a mudar. E se você nunca leu o Salmo 91 antes, te encorajo a procurá-lo, a lê-lo em voz alta, a torná-lo parte da sua rotina diária, porque não é só um texto antigo, é uma promessa vigente. É um escudo que te cobre quando o medo bate, quando a doença ataca, quando o futuro se torna incerto. Leia-o como se fosse seu, porque foi escrito para você, para este momento, para esta batalha que você está enfrentando. Há poder em repetir suas palavras, mas há ainda mais poder em acreditá-las. E se você sente que há alguém que precisa ouvir isso, não guarde, compartilhe. Que esta oração, esta mensagem, este salmo chegue onde tiver que chegar, porque você não sabe quem está precisando exatamente destas palavras. Talvez alguém que você ama, talvez alguém que já não tem mais esperanças. E você pode ser o canal que Deus use para salvar, para curar, para despertar. Um dos sofrimentos mais difíceis de suportar não é a dor física, é o silêncio de Deus. Esse momento em que você ora uma e outra vez, mas o céu parece fechado, em que você clama por cura, mas a dor continua ali, em que você olha para o céu, buscando um sinal, e tudo que recebe é mais incerteza. E nesse silêncio, muitas vezes, se infiltra uma mentira perigosa, a ideia de que Deus não te escuta, mas que Ele se cansou de você, que sua fé não foi suficiente, que talvez sua dor seja um castigo. Mas deixa eu te dizer algo com total clareza. Isso não vem de Deus. Isso vem do inimigo, que quer aproveitar seu momento de vulnerabilidade para apagar sua fé. Porque ele sabe algo que talvez você ainda não tenha entendido completamente. Quanto mais fraco você está mais perto, Deus está. Mesmo que você não sinta, mesmo que você não veja. A Bíblia está cheia de momentos assim. Você sabia que até Jesus na cruz gritou com força em Mateus 27:46. Deus meu, por que me abandonaste? Esse grito não foi só um momento de dor física, foi uma expressão profunda de uma alma que por um instante sentiu o abandono. Mas esse instante foi seguido por um dos maiores milagres da história, a ressurreição. Porque nos momentos em que tudo parece acabado, é onde Deus está mais perto de fazer algo novo. O mesmo aconteceu com Jó. Ele perdeu tudo, saúde, família, bens. E por capítulos inteiros, Deus fica em silêncio. Mas no final, quando Jó decide continuar confiando, mesmo sem entender nada, então o céu se abre e a restauração começa. Você está nesse ponto hoje, nesse espaço entre a oração e a resposta, nessa zona de dor, confusão e espera. Se for assim, quero que você deixe nos comentários, mesmo sem entender, confio em ti, Deus, porque essa é a declaração que transforma tudo. Você não está desistindo. Você está rendendo sua lógica, seus tempos, suas conclusões. Você está dizendo a Deus: não preciso compreender tudo. Só preciso saber que estás comigo. E isso, querido amigo, querida irmã, é mais poderoso que qualquer diagnóstico, mais forte que qualquer dor. Lembre-se do que diz Isaías 40:29. Dá a força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhuma. Você percebe o que isso significa? Que mesmo quando você sente que não te resta nada, Deus
não só te entende, ele te renova, te levanta, te transforma por dentro. Porque o milagre não começa no corpo, o milagre começa no espírito. E se seu espírito hoje decidir acreditar mesmo estando no meio da dor, você está dando o primeiro passo para uma restauração que não pode ser detida. Então, se você está cansado, se está frustrado, se já não sabe o que mais fazer, este é o seu lugar. Este é o seu momento. Este é o ponto exato onde Deus queria te encontrar. Porque Ele não precisa que você chegue forte. Só precisa que você chegue. E você está aqui com lágrimas, com perguntas, com angústia, mas com o coração aberto. E isso basta. Antes de tudo, deixe um like. Se você quer transformação, comente cura. E fique até o último segundo. Algo incrível te espera. Há pouco, recebemos uma mensagem que não consigo tirar da cabeça. Era de uma mulher chamada Mônica. Ela tem 53 anos, vive sozinha há anos e durante meses esteve lutando com uma dor constante no peito e nas costas. Foi a médicos, fez exames, tomou remédios, mas nada mudava. Dia após dia, a dor continuava ali. Ela começou a pensar que era algo psicológico, ou pior ainda, que era algo espiritual. Começou a perder o apetite e a dormir mal, a acordar no meio da noite com uma sensação de opressão que não sabia de onde vinha. Até que um dia, às 2 da madrugada, enquanto procurava algo no YouTube para se distrair da dor, ela se deparou com um dos nossos vídeos, um que falava de orações para quebrar o mal invisível. Sem entender por que, ela colocou o vídeo. Fechou os olhos e chorou. Não pela música, não pela voz, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que Deus estava falando diretamente com ela. Mônica nos contou que repetiu a oração inteira, embora no início não acreditasse que algo pudesse acontecer, mas algo dentro dela mudou. Naquela noite ela sentiu paz. Essa paz que não se explica com palavras, essa que só vem do alto, e pela primeira vez em meses dormiu sem dor. Não foi mágica, não foi sorte, foi a resposta de um Deus que não se esquece de ninguém. Desde aquele dia, Mônica continuou orando todas as noites. Embora seu processo de cura tenha sido gradual, hoje ela vive sem aquele peso, sem aquela dor, sem aquele medo que a perseguia. Mas o mais importante não é só que seu corpo esteja melhor, é que sua fé voltou a respirar. Quantas pessoas como Mônica estão do outro lado desta tela? Quantos estão passando pelo mesmo em silêncio, sem contar a ninguém? Suportando a dor física e emocional. Como podem? Talvez seja você, talvez alguém da sua família. E se este testemunho tocou algo em você, quero te convidar a fazer algo muito simples, mas muito poderoso. Conte nos comentários sua história. Não precisa ser longa, apenas escreva: eu também estou esperando meu milagre, ou essa história é minha história. Porque quando compartilhamos, não só nos libertamos, também inspiramos outros. E neste espaço, cada comentário é uma semente de fé. E se sua história for a próxima que leiamos aqui, e se esta noite for o início do seu testemunho, você não está tão longe da mudança. Está mais perto do que pensa. Porque quando seu coração se rende, quando sua boca ora e quando sua alma escuta, o céu começa a se mover. Se você chegou até este ponto da mensagem, não foi por acaso. Não foi só mais um vídeo que apareceu no seu celular enquanto você passava o tempo. Não foi um simples conteúdo
para te entreter ou distrair. Foi Deus. Foi sua voz silenciosa te empurrando, te guiando, te chamando a voltar para Ele, porque Ele sabia o que você estava carregando. Ele sabia que há uma doença, uma angústia, um medo ou uma dor que não passa com remédio, que não se apaga com palavras bonitas, que não desaparece com o tempo. Ele sabia que você precisava de algo mais profundo, mais real, mais poderoso, e por isso você está aqui. Este não é o fim da sua história, é o começo. Porque o que transforma não é só o que você escuta, é o que você decide fazer depois. E hoje você pode decidir se render não à dor, não ao cansaço, não ao desespero, mas a Deus. Você pode decidir dizer com todo o seu coração: Senhor, eu não aguento mais, mas sei que Tu podes. Toma o controle, entra na minha vida. Toca o que ninguém mais pode tocar. Cura o que ninguém mais pode curar. E quando essa decisão nasce, quando o coração se abre de verdade, as coisas mudam. Às vezes não imediatamente, às vezes não como você espera, mas mudam porque Deus nunca deixa igual quem se entrega por completo. Sabe por que Mônica foi curada? Porque tantas pessoas como ela começaram a ver mudanças reais em suas vidas. Não foi porque eram perfeitas, não foi porque sabiam orar corretamente, foi porque se atreveram a acreditar de novo, porque disseram: e se for o meu momento? E se esta for a minha chance de começar de novo? E você pode fazer o mesmo. Você pode ser a próxima pessoa que dentro de dias, semanas ou meses diga: não sei como, mas desde aquele dia tudo começou a mudar. Porque é assim que Deus funciona. Ele não te exige perfeição, só sinceridade, só um coração disposto. E se você está sentindo que esta mensagem foi para você, se algo te tocou por dentro, e você sabe que não foi por acaso, deixe escrito. Não guarde essa sensação. Não apague esse fogo que está se acendendo. Escreva nos comentários: Deus, esta mensagem foi para mim. Faça isso como uma confirmação, como um passo de fé, como uma forma de dizer ao céu: estou pronto, estou pronta. Não quero continuar igual, quero começar de novo. Porque esse comentário, embora pareça pequeno, pode ser o ponto de partida de uma transformação que você ainda não imagina. Vamos juntos nessa jornada. Comente "Eu creio". Clique no sininho e não pule o final. Há um milagre te esperando. Lembre-se disto, não importa o quão quebrada esteja a sua vida, o quão fraco você se sinta, quantas vezes você tenha falhado ou quantas lágrimas tenha derramado em silêncio. Se hoje você decidir voltar a Deus, tudo pode mudar. Ele prometeu assim. Ele fez assim com muitos. Ele pode fazer assim com você hoje, aqui e agora. Há momentos em que você sente que tudo desmorona ao mesmo tempo. Sua saúde começa a falhar. Sua mente não para de correr, as noites se tornam eternas e os dias te pesam, como se você carregasse uma mochila invisível que ninguém vê, mas que está te esmagando por dentro. Você tem gente ao seu redor, mas mesmo assim se sente sozinho. Você tem responsabilidades a cumprir, mas já não tem energia. E o pior é que você não sabe o que aconteceu. Não houve um grande evento, não houve uma grande queda. Só um desgaste lento, silencioso, mas constante, um esgotamento da alma. E então, você começa a se perguntar: o que está acontecendo comigo? Por que me sinto assim? Será que algo em mim se quebrou para sempre? E talvez essa seja a parte mais dolorosa, sentir que não há saída,
que você vai viver assim para sempre, que vai se acostumar à dor, à ansiedade, ao cansaço, ao medo, como se fossem parte da sua nova realidade. E sem perceber, você começa a funcionar no modo sobrevivência. Levanta por inércia, responde por compromisso, sorri por cortesia, mas por dentro algo se apagou. E se hoje você está escutando isso com um nó na garganta, com o peito apertado, com lágrimas que não consegue explicar, quero que você saiba algo. Você não é o único e não é tarde para você. Pode ser que você ainda não veja, mas há saídas, há caminhos, há ferramentas que você pode começar a usar. Existem orações específicas, passagens da palavra que se tornam remédio vivo, estratégias que você pode aplicar para cortar esse ciclo de dor. Mas antes de te dar cada uma delas, quero que você entenda isto. Deus não está longe da sua dor. Ele não te soltou, não se desconectou de você. Na verdade, Ele está mais perto do que você pensa. E se você está aqui escutando estas palavras, é porque Ele já começou a agir, mesmo que você ainda não veja. E quero que você faça algo simples, mas valente. Deixe um comentário e escreva: sinto o peso, mas continuo de pé. Porque essa frase é seu escudo, é sua declaração de fé, é sua forma de dizer ao inimigo: sim, estou cansado, mas ainda acredito. É sua maneira de olhar para o céu e gritar em silêncio: não me rendo. Porque tudo começa por reconhecer o que você está vivendo. E quando você solta, quando deixa de carregar sozinho, quando escreve, começa o processo de libertação. Muito em breve, nesta mesma mensagem, vamos falar da solução definitiva a propósito que isso que você está sentindo pode ser o prelúdio da sua transformação. Fique ainda a mais por revelar, e o que vem pode ser o início da mudança que você tanto estava buscando. Nem todos que chegam a estas mensagens acabam mudando suas histórias. E isso também precisa ser dito porque, assim como vimos testemunhos de restauração e milagres, também recebemos mensagens de pessoas que não conseguiram sustentar a fé, que deixaram o momento passar, que adiaram o encontro com Deus, mais uma vez, e pagaram caro por isso. Um desses casos foi o de um homem chamado Esteban. Ele tinha 39 anos e nos escreveu uma vez depois de ouvir uma oração como esta. Nos contou que enquanto escutava o vídeo, sentiu algo no peito, não dor, mas convicção, uma mistura de medo, revelação e verdade. Disse que sentiu que Deus estava falando diretamente com ele, que algo tinha que mudar, que era agora ou nunca. Mas em vez de agir, em vez de se deixar guiar, ele apagou o vídeo, disse a si mesmo: depois eu vejo direito. E não voltou. Alguns meses depois, ele nos escreveu novamente, mas dessa vez a mensagem era diferente. Não era de fé, era de desespero. Sua saúde tinha piorado. Seu casamento estava quebrado. Ele não conseguia dormir. Sentia-se vazio. Nos disse que, no fundo, sabia que Deus tinha falado com ele naquela noite, mas que ele ignorou o que pensou, só que tinha tempo, que acreditou que era só mais um vídeo. Mas não era, porque há momentos na vida que não se repetem. Há chamados que, se você não responde, esfriam. Não porque Deus se afaste, mas porque você começa a se endurecer. E eu não te conto isso para te meter medo.
Te conto para que não te aconteça o mesmo. Porque Esteban não era uma má pessoa, não era ateu, nem um pecador obstinado. Era um homem, como qualquer um, cheio de responsabilidades, de dúvidas, de feridas. Mas ele se distraiu, se adiou. E é isso que o inimigo quer, que você sempre deixe seu encontro com Deus para amanhã, que você o adie, que você escute, mas não aplique. Porque assim, pouco a pouco, você vai caindo no mesmo ciclo. Uma fé morna, uma alma cansada, uma vida vazia. E você, onde você está hoje? Você é como Esteban, naquele primeiro momento, sentindo que esta mensagem é para você, mas hesitando se vai fazer algo com isso ou não. Se for assim, te convido a fazer algo diferente. Deixe um comentário que diga: não quero me afastar mais. Porque escrever isso é mais que um texto, é uma decisão, é uma ruptura, é um gesto que pode marcar a diferença entre continuar igual ou começar a ver Deus agir. Não deixe para depois o que hoje pode ser o começo do seu milagre. Não apague, não minimize, porque sua história ainda pode tomar um rumo diferente. Mas só se você estiver disposto a não continuar caminhando longe daquele que te está chamando. A história de Esteban não é só pelo que ele viveu, mas porque é a história de muitos. Porque se formos sinceros, quantas vezes nós também sentimos esse empurrão de Deus, esse sussurro na alma que diz: é agora, volte para mim, mude o rumo para que seja tarde. E, no entanto, ignoramos, adiamos, colocamos num canto mental com a etiqueta amanhã. Mas esse amanhã nunca chega. E quando chega, muitas vezes já não somos os mesmos. Esteban desviou de uma vez. Sua queda não foi instantânea. Foi uma acumulação de pequenas decisões erradas. Não tenho tempo para orar. Hoje não tem problema se eu me afastar um pouco. Vejo depois. E assim, passo a passo, ele foi perdendo a sensibilidade espiritual. E isso é o mais perigoso, porque chega um ponto em que você não sente mais nada, onde o silêncio se torna normal, onde a dor se instala, e você começa a aceitá-la como parte da sua vida, onde o corpo adoece, mas você já não sabe se é físico ou da alma, onde o coração esfria e você nem percebe. Isso te soa familiar. Talvez você não esteja tão longe disso. Talvez hoje você esteja nesse mesmo ponto onde Esteban esteve, sentindo o chamado, com o coração batendo mais rápido, sabendo que há algo que Deus quer fazer em você, mas ainda hesitando. E é aí que tudo se define, porque não importa quantas vezes você escute palavras bonitas, orações poderosas, testemunhos impactantes. Se você não agir, se você não decidir, se você não fizer algo hoje, pode acabar igual a ele, com dor no corpo, com um vazio na alma, com uma fé estagnada. E o pior, sabendo no fundo que Deus te falou e você não respondeu, mas você ainda tem algo que Esteban não teve naquele momento consciência. Você ainda está aqui com os olhos abertos, com a alma tocada, com a possibilidade de escolher diferente de ter até aqui. Você não precisa esperar tudo desmoronar para voltar. Não precisa tocar o fundo para olhar para cima. Pode fazer isso hoje, agora, neste exato instante. Só depende de você. E por isso quero te convidar a fazer algo muito simples, mas muito profundo. Escreva nos comentários: não quero repetir a história dele. Porque quando você faz isso, você toma posição. Você diz em voz alta que não quer viver nesse mesmo sofrimento, nessa mesma frieza,
nesse mesmo abandono espiritual. Você está marcando uma diferença entre o que foi e o que pode ser. E isso, querido amigo, querida irmã, pode ser o primeiro passo para a sua restauração. Lembre-se disto. Você não está escutando isso por acidente. Esta mensagem chegou a você como um ato de amor divino, como uma advertência com ternura, como um último chamado antes do desveio. Mas você ainda tem o volante nas mãos. E se decidir girar, se decidir voltar, se decidir se entregar, Deus pode reescrever sua história e fazer com você algo novo, algo diferente, ao que você nem imaginava. Às vezes, sentimos que o que estamos vivendo é mais do que podemos suportar. As cargas se acumulam, as forças se desgastam e a alma entra em uma espécie de modo silencioso onde já nem sabemos como orar, onde o único que sai dos nossos lábios é um sussurro. Me ajuda, Deus. E sabe o quê? Ele escuta até esse sussurro, porque a palavra diz em Salmos 34, 18: perto está o Senhor dos quebrantados de coração e salva os contritos de espírito. Isso significa que justo quando você sente que não aguenta mais, justo quando seu coração se parte em pedaços, é aí que Deus se aproxima mais. O problema é que muitas vezes, em vez de correr para Ele, nos afastamos. Pensamos que porque falhamos, Ele não vai mais nos receber, que porque duvidamos, Ele se decepcionou. Mas isso não é o que a Bíblia diz. Isaías 1:18 nos mostra o coração de Deus quando diz: vinde, pois, diz o Senhor, e conversemos. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, como a neve, se tornarão brancos. Você percebe? Ele não te espera com castigo. Te espera com perdão, com braços abertos, com restauração. Você só precisa voltar. E se hoje você sente que sua vida virou um labirinto sem saída, se sua alma está sobrecarregada, se sua fé está ferida, se seu corpo está cansado, este é o sinal que você estava esperando. Não para entender tudo, não para resolver tudo, mas para se render e confiar. Porque o que vem depois da sua rendição é a intervenção de Deus. E quando Ele intervém, nada permanece igual. Nem sua mente, nem sua saúde, nem sua família, nem sua história. Veja o que diz Jeremias 29:11. Porque eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Isso inclui todos também você. Não importa quanto você tenha falhado, não importa se você se afastou, não importa se você não sabe por onde começar. Deus sabe e Ele já começou a te chamar. Esta mensagem, esta reflexão, este momento é prova disso. E por isso, te convido a deixar por escrito, não como um ritual, mas como uma declaração da sua alma. Escreva nos comentários: Deus, eu me rendo aos teus planos. Que suas palavras hoje sejam como uma semente de fé. Que o céu veja seu ato de entrega. Porque quando alguém se rende de verdade, o céu se abre. Diga-me a verdade, quantas vezes você foi dormir com um sorriso forçado e um coração em pedaços? Quantas vezes disse, está tudo bem, enquanto por dentro estava à beira do colapso? Quantas vezes você se sentou sozinho em silêncio, com os olhos perdidos, sentindo que sua vida está girando em círculos, que sua oração não sobe, que sua saúde escapa, que suas forças acabam?
e ninguém percebe isso, que você não conta isso que não se vê, é o lugar exato onde Deus quer entrar. Porque Ele não se move só nos templos, nem nas canções, nem nas orações perfeitas. Ele se move no quebrantamento, na ferida, no eu não aguento mais. E se você está escutando isso com o coração apertado, com a alma tremendo, com os olhos chorosos ou a mente acelerada, não ignore. Esse é o sinal. Esse desconforto interno não é coincidência. É a voz de Deus. É o empurrão suave de um pai que te ama tanto que está disposto a interromper sua rotina, seu dia, sua noite, para falar com você outra vez. Porque Deus não se cansa de te buscar, mesmo que você tenha se cansado de esperar. E sabe o quê? Você não é menos espiritual por se sentir assim. Não é fraco por duvidar. Não é mau por ter falhado. Você é humano. Você é vulnerável. E esse é o tipo de pessoa que Deus mais pode usar. Porque quando não resta mais orgulho, quando não há mais forças para fingir, quando tudo desmorona, é quando Ele mais pode construir. Ele não quer sua versão perfeita, quer sua versão sincera quebrada, mas real. E por isso hoje te convido a dar mais um passo, um pequeno, mas significativo. Deixe um comentário que diga: Deus, eu não quero mais fingir, porque quando você deixa de aparentar, começa a transformação. Quando você se mostra como realmente está, sem máscaras, sem discursos, aí Deus aparece. Não o Deus distante, não o das palavras bonitas, o Deus que entra no lamaçal da sua alma e te levanta com mãos de fogo e ternura. Não é por acaso que você está aqui. Não é um acidente que você chegou até este ponto da mensagem. Este instante pode ser o antes e o depois. A linha invisível entre continuar caindo ou começar a curar. Não se desconecte. Não feche este vídeo sem escrever, porque esse ato, essa frase, esse comentário pode ser o começo de tudo que Deus está esperando fazer com você. Agora talvez você esteja se perguntando: e o que eu faço enquanto isso? Como eu começo a sair deste poço? Há algo que eu possa fazer hoje mesmo, antes que tudo desmorone por completo? A resposta é sim. Há algo que você pode começar a fazer agora. Não é complicado. Não requer grandes palavras, nem conhecimentos. Só requer uma coisa: constância. Porque uma fé sem constância se enfraquece. Mas uma fé que insiste mesmo quando tudo vai mal, ativa o céu. E uma das formas mais poderosas de começar a reverter o mal espiritual e físico que te rodeia é orar cada dia o Salmo 91 em voz alta. Não uma vez por semana, não quando você se lembra todos os dias, mesmo que doa, mesmo que você não veja mudanças, mesmo que você esteja tentado a pensar que não serve, porque cada vez que você faz isso, está declarando uma verdade superior aos seus sintomas, aos seus pensamentos e à sua realidade atual. Você está dizendo: Deus é meu refúgio, Deus é meu escudo, Deus me livrará do laço do caçador e da peste destruidora. Não subestime o poder dessa rotina, dessa disciplina. Porque é aí no pequeno, no repetido, no constante, que as correntes invisíveis começam a se romper. Seu corpo pode não sentir no início, mas seu espírito começa a reagir. Sua alma começa a se limpar, seus pensamentos se alinham com a verdade de Deus e o que parecia inamovível começa a se mover. Não é a solução definitiva, mas é o começo. É a chave que abre a porta para o que vem depois, para o descobrir no final desta mensagem a verdadeira solução.
aquela que corta toda a raiz de doença física e espiritual para sempre. Então, não vá embora. Não corte este processo pela metade. O melhor vem depois. O que vai te libertar desse medo constante de adoecer, de perder o controle de viver com dor, ainda está por ser revelado. Mas por agora, comece com isso. Faça do Salmo 91 seu escudo diário, como um ato de fé, como uma decisão de não viver mais à deriva. E se você vai começar hoje mesmo, se decidiu fazer dessa promessa seu refúgio pessoal, escreva nos comentários: farei do Salmo 91 minha proteção diária. Que seu comentário seja seu primeiro ato de obediência, de determinação de fé viva. Não importa se você já fez antes e desistiu. Não importa se te custa acreditar. O importante é que hoje você escolhe não continuar igual. Se o Salmo 91 é o escudo de proteção, o Salmo 103 é o bálsamo que cura as feridas da alma e do corpo. É um canto profundo de Davi, escrito desde a gratidão mais sincera, mas também desde o assombro de ver como Deus não só perdoa, mas cura, restaura e renova. E hoje, mais do que nunca, esse salmo tem que se tornar pessoal para você. Você tem que se apropriar dele e torná-lo seu, porque está carregado de promessas que falam exatamente do que você está passando agora. Escute isto em Salmo 103, versículos 1 a 4. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, o que cura todas as tuas enfermidades, o que resgata a tua vida do abismo, o que te coroa de favores e misericórdias. Você percebe o poder que há nessas palavras? Não diz algumas enfermidades. Não diz se você merecer. Diz todas as tuas enfermidades. Diz, resgata a tua vida do abismo. E quantas vezes você sentiu que estava no abismo, naquele lugar escuro, onde já não sabe como sair? Pois Deus não te olha de cima. Ele desce para te buscar, te resgata, te levanta, te coroa. Mas para que isso aconteça, você tem que se lembrar, porque às vezes a dor nos faz esquecer o mais importante. Por isso Davi diz: não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Porque quando você lembra, quando traz ao seu coração o que Deus já fez, a fé se ativa para o que você ainda não vê. Por isso hoje este Salmo 103 tem que ser sua âncora, sua declaração, seu remédio espiritual. Não deixe que a dor apague o que Deus prometeu. E se estas palavras te tocaram, se você sente que este salmo é exatamente o que precisava ouvir, hoje quero te convidar a deixar um comentário. Escreva: creio no poder do Salmo 103, porque quando você escreve, você afirma, e quando afirma, começa a viver. Não é só um gesto, é uma semente, uma forma de dizer a Deus: não me esqueço do que prometeste, não me rendo. Continuo acreditando. Lembre-se, suas enfermidades não têm a última palavra. Sua dor não define seu destino. O que define seu futuro é a voz de Deus. E Ele já disse que pode te curar, te resgatar e te renovar. Então, não solte. Agarre-se firme a essa promessa e não a deixe ir. Há algo dentro de você que já sabe, que intui, que não consegue explicar totalmente, mas sente. Algo te diz que esta mensagem não é só mais uma, que este não é um vídeo qualquer, que estas palavras
estão tocando lugares que ninguém mais alcançou, não com explicações complicadas, nem com teorias, mas com verdade. Com uma verdade que queima, mas que também liberta. Porque quando a verdade entra no profundo, a alma não volta a ser a mesma. E se você chegou até aqui, não é por acaso, é porque Deus te trouxe. Porque você está a ponto de descobrir algo que pode marcar um antes e um depois na sua vida. Algo que vai além da religião, dos conselhos dos remédios que o mundo oferece. Algo que toca diretamente a raiz da sua dor. E não só a dor física, mas a espiritual. Essa que você carrega há tempo, essa que nem você sabe como explicar. Porque embora muitas pessoas te vejam bem, você sabe que por dentro há feridas abertas, feridas que não cicatrizam. E você já se resignou a viver assim, a se acostumar com a dor, a sorrir, enquanto se quebra por dentro. Mas você não precisa continuar assim. E muito em breve, dentro de alguns minutos, você vai ouvir o que pode ser a solução definitiva. Não para um alívio passageiro, não para uma sensação momentânea, para uma restauração real profunda completa, uma que venha de Deus e que transforme seu corpo, sua mente, seu coração e sua vida inteira. Mas antes disso, quero que você faça algo, não para mim, para você, para sua alma, para sua fé. Escreva nos comentários: estou pronto para receber a verdade que vai me curar. Porque quando você escreve, você ativa. É como abrir a porta, como dizer: Deus entra, estou pronto. Não quero mais meias respostas, quero tua verdade completa. E esse tipo de decisão, embora pareça pequena, move coisas no invisível. Porque quando alguém se declara pronto, o céu se prepara para agir. Não se desconecte, não se distraia. Você está a ponto de receber o que tantos buscaram, por anos, a raiz do problema. A resposta que funciona, o que vai te permitir viver sem medo de adoecer, sem essa ansiedade constante, sem esse desgaste silencioso que vem te consumindo. Porque Deus não quer que você sobreviva. Ele quer que você viva curado, livre e pleno. Falta muito pouco. Respire fundo. Prepare seu espírito. O que vem é o que você estava esperando há muito. Escute-me bem, porque isso que você está prestes a receber não é mais uma frase, não é uma solução emocional, não é um consolo espiritual momentâneo, é a verdade, aquela que liberta, que cura, que transforma vidas inteiras. Porque a raiz de toda dor, de toda doença, de todo desgaste, nem sempre está no corpo. Muitas vezes, começa no mais profundo da alma. E essa raiz que se alimenta do medo do pecado, não confessado, da raiva contida da dor, reprimida, do afastamento de Deus, é a que enfraquece seu espírito. E um espírito enfraquecido deixa portas abertas. E por essas portas entram a doença, a ansiedade, a fadiga, a confusão. Tudo isso que você está vivendo hoje não é por acaso, é uma consequência, mas também é uma oportunidade. A solução definitiva àquela que muitos ignoram, aquela que transforma sua vida por completo, é esta: uma vida entregue totalmente a Cristo. Não uma religião, não uma oração de vez em quando, não uma fé parcial, não uma conexão morna. Falamos de uma rendição real, radical, completa, daquelas que nascem do quebrantamento, daquelas que se fazem chorando de joelhos, daquelas em que você diz:
Já não quero viver no controle. Toma tu, Jesus, cura minha alma primeiro e depois meu corpo. Porque quando a alma cura, o corpo reage. Quando seu espírito se alinha com a vontade de Deus, todo o seu ser começa a se restaurar. Você quer cortar pela raiz o mal que afeta a sua saúde? Quer viver livre dessa dor que volta de vez em quando, dessa fadiga que não vai embora, dessa angústia física que ninguém entende? O remédio eterno não está numa pílula, está em Cristo. E seu poder se ativa com uma decisão clara: render sua vida, falar com Ele, orar com fé, caminhar em obediência, viver em sua palavra. Aí está o segredo que tantos procuram. Aí está o milagre que pode se sustentar no tempo, não só por um dia, mas para sempre. Por isso agora é com você. Ninguém mais pode tomar essa decisão por você. Ninguém mais pode fazer essa oração por você. Ninguém mais pode se entregar no seu lugar. E se hoje você quer dar esse passo, se sente que este é o seu momento, deixe escrito como testemunho, como compromisso, como ato de fé. Comente: declaro que esta oração quebra todo mal na minha saúde, porque não se trata só de repeti-la, se trata de acreditá-la, de vivê-la, de torná-la sua. Que cada palavra que saia da sua boca seja como uma espada que corta toda a amarra, como um remédio que entra no seu interior, como uma chave que abre o que estava fechado há anos. E se você fizer isso com fé, algo vai acontecer. Não porque eu digo, mas porque a palavra promete. Em Tiago 5,15, a oração da fé curará o enfermo e o Senhor o levantará. Não diz como possibilidade, diz como promessa. Mas essa fé não nasce de um ritual, nasce de uma entrega. E essa entrega pode começar agora mesmo, se você estiver disposto a se render por completo. Não adie mais o que Deus quer fazer em você. Não deixe que o medo, a dúvida ou o costume te roubem neste momento. Porque esta oração não só quebra o mal na sua saúde, também pode romper o que vem te prendendo há anos. Pare um segundo e olhe para trás. Pense em tudo que acabou de ouvir, em cada palavra que tocou uma ferida que você pensava estar fechada, em cada frase que te incomodou. Não porque fosse dura, mas porque foi honesta, porque finalmente alguém, ou melhor, Deus, através desta mensagem, te disse o que você precisava ouvir, não o que você queria, não o que acaricia o ouvido, o que desperta a alma, o que sacode o espírito, o que expõe a raiz da dor que você vem arrastando há tanto tempo. Esta mensagem não foi só sobre doenças, foi sobre você, sobre como você foi se apagando, sobre como sua fé, que um dia foi fogo, agora é cinza. Sobre como você começou a conviver com a dor, como se ela fizesse parte da sua identidade. Sobre como você deu espaço ao medo, à dúvida, ao cansaço, não de uma vez, mas aos poucos, silenciosamente, até que um dia você se olhou no espelho e não reconheceu mais a pessoa que costumava ser. E sem perceber, você começou a sobreviver em vez de viver. Mas também foi uma mensagem de esperança, porque embora seu corpo tenha se enfraquecido, embora sua mente esteja saturada, embora seu espírito esteja exausto, ainda há algo dentro de você que não se rendeu, algo que te fez ficar até o final, algo que te disse: não apague este vídeo, isso é para você.
Esse algo tem nome. Não é por acaso. É o Espírito de Deus batendo na porta, te buscando como sempre fez. Mas desta vez, com mais força, porque desta vez você está mais perto da mudança do que nunca antes. E agora que você ouviu tudo isso, você tem uma decisão diante de si. Pode continuar igual. Pode fechar esta mensagem e seguir seu dia como se nada tivesse acontecido. Pode ignorar esse nó na garganta, essa pressão no peito, essa convicção que queima por dentro. Ou pode parar, respirar fundo e dizer: Deus, eu não quero continuar igual. Entra na minha vida, cura minha alma, restaura minha fé. Porque agora você sabe a verdade. Sabe que a solução definitiva não está no externo, mas no eterno. Sabe que o caminho não é a força humana, mas a entrega total. E sabe por isso é tão poderoso. Porque quando alguém se entrega de verdade, quando alguém deixa de brincar, de ter o controle, Deus não demora a agir. Ele não precisa de semanas, só precisa de um coração sincero. E esse coração pode ser o seu hoje, aqui e agora. E se você chegou até este ponto, não vá embora sem selar isso, sem deixar isso gravado em algum lugar. Escreva nos comentários: esta oração quebrou algo dentro de mim e sei que Deus está fazendo algo novo. Que esse testemunho não seja para os outros, seja para você, para que, cada vez que você volte a lê-lo, lembre-se deste momento, deste cruzamento, desta fronteira onde tudo mudou. Porque pode ser que isso não tenha sido uma pregação tradicional, pode ser que não tenha havido multidões, luzes ou cenários, mas houve algo que vale mais que tudo isso. Houve verdade, houve presença, houve um chamado. E você o escutou. Agora que tudo foi dito, que a verdade foi exposta, que as feridas foram tocadas com amor, que a presença de Deus te envolveu em silêncio. Enquanto você escutava, só resta uma coisa a fazer: responder. Porque este não foi uma mensagem que veio para te informar, foi uma mensagem que veio para te transformar. E essa transformação não acontece só porque você sentiu algo forte. Não acontece só porque você se comoveu ou porque uma lágrima escapou. A transformação verdadeira acontece quando, depois de ser tocado, você decide não voltar a ser igual. Quando não deixa este momento esfriar. Quando entende que isso que acabou de acontecer não foi uma casualidade emocional, foi um encontro divino. Veja tudo que você viveu hoje. Você ouviu verdades que poucos se atrevem a dizer. Viu sua história refletida em outras pessoas. Percebeu como a doença pode ser muito mais que um sintoma físico. Foi confrontado com sua fé, com sua rotina, com seu silêncio espiritual. Se viu entre dois caminhos, o da fé ativa e o da fé adiada. E agora está de pé, diante de uma porta que só você pode abrir. Essa porta é a mudança, a nova etapa, o começo de uma vida diferente. Mas ela não se abre sozinha, não se abre com emoção, se abre com decisão. E pode ser que seu entorno não entenda. Pode ser que ninguém mais saiba o que este vídeo significou para você, mas Deus sabe, e você também. Você sabe que algo dentro se moveu, que algo foi arrancado, que uma palavra te atravessou o peito como uma espada e, ao mesmo tempo, te encheu de uma paz que há tempo você não sentia. Isso não é por acaso. É Deus. É sua forma de te dizer: eu continuo te escolhendo, continuo te esperando.
Ainda estou a tempo de curar tudo que o mundo danificou. Então, antes de fechar esta mensagem, antes de voltar à sua rotina, antes que o barulho de fora tente apagar o que aconteceu aqui dentro, sele este momento com suas palavras. Não vá embora em silêncio. Não feche como se isso fosse só mais um conteúdo, porque não foi um encontro. E os encontros com Deus se selam com atos de fé. Por isso, te convido, pela última vez, a deixar um comentário que fique como testemunho, como lembrança, como altar pessoal. Escreva: esta oração quebrou o mal na minha saúde. Escolho acreditar, escolho curar, escolho Deus. Escreva com intenção, com verdade, com essa voz que sai da alma e não do ego. Que essa frase te lembre, cada vez que você a lê, que sua história não terminou em dor. Que houve um ponto de virada, que houve um dia em que você decidiu curar, não só por fora, mas por dentro. E esse dia foi hoje. Tudo aquilo que te foi dito até agora não foi para te castigar nem para te apontar, foi para te despertar, para te lembrar que ainda há algo em você que quer viver, que quer amar, que quer acreditar, que não importa o quão longe você sinta que está de si mesmo ou de Deus. Ele nunca se moveu. Ele sempre esteve aí, esperando esse momento em que você finalmente diga: não aguento mais, só preciso de ti. Porque quando você chega a esse ponto de rendição sincera, sem religiosidade, sem máscara, sem frases feitas, então acontece o real. Então, Deus não só entra, ele fica e começa a reparar, a reordenar, a reconstruir. Agora você entende porque vinha sentindo o que sentia. Não era por acaso, era sua alma reclamando um retorno. Era o espírito sussurrando que não era por aí, que havia algo mais, que há uma vida com propósito, com paz, com sentido, mas que só se encontra nele, que a fé não é uma teoria, é uma força viva, que quando você pega na mão de Deus, quando começa a encaminhar com Ele, até seus momentos mais escuros, se transformam em parte do plano. Porque, como diz Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, inclusive essa etapa que você está vivendo agora. E não é preciso que você seja perfeito. Deus não trabalha com pessoas impecáveis. Trabalha com pessoas dispostas. Pessoas como você que estão quebradas, mas abertas, cansadas, mas com vontade perdidas, mas decididas a voltar. Essa é a fé que transforma. Essa é a fé que levanta. Essa é a fé que reacende o fogo interior, que você pensava estar apagado para sempre. Quando ouvi a mensagem, esta oração cura qualquer doença do seu corpo, inspirada nas palavras de Billy Graham, senti algo se mover profundamente dentro de mim. Não foi apenas um vídeo, foi um chamado, um despertar espiritual que tocou feridas que eu nem sabia que ainda carregava. No Brasil, onde a fé é tão vibrante, seja nas igrejas lotadas, nas festas de padroeiros ou nos momentos de oração em família, essa mensagem ressoa com uma força especial. Ela nos lembra que em meio ao caos do dia a dia, o trabalho, as contas, as dores que não explicamos, há um Deus que não apenas nos vê, mas deseja nos restaurar. A mensagem fala de doenças que vão além do corpo, aquelas que nascem na alma, alimentadas pelo medo, pela culpa ou pelo afastamento de Deus. Isso me fez refletir sobre quantas vezes
ignorei os sinais do meu próprio espírito, o cansaço, que não explica, a ansiedade, que aperta o peito, a sensação de que algo está fora do lugar, mesmo quando tudo parece normal. No Brasil, onde muitas vezes carregamos o peso de sorrir e seguir em frente, mesmo estando quebrados por dentro, essa mensagem é um convite para parar, respirar e reconhecer que não precisamos carregar tudo sozinhos. A primeira lição que tirei foi a importância de ouvir a voz de Deus, mesmo quando ela vem em momentos inesperados. Como brasileiros, somos movidos por emoção, por fé, por histórias de superação. Quantas vezes não ouvimos relatos de milagres em novenas ou em rodas de oração? A mensagem reforça que Deus fala conosco, às vezes através de um vídeo, de uma palavra, de um sussurro na alma. Mas para ouvi-lo, precisamos estar dispostos a parar o barulho ao nosso redor. Lembro-me de Mônica, a mulher de 53 anos, que às 2 da madrugada encontrou paz após meses de dor. Sua história me marcou porque mostra que Deus não escolhe hora ou lugar para agir. Ele só precisa de um coração aberto. Isso me ensinou que mesmo nas noites mais escuras, quando a esperança parece distante, um simples ato de fé pode mudar tudo. Outra lição poderosa é que a cura começa no espírito. No Brasil, onde a espiritualidade está tão presente, desde as orações nas igrejas até os terços rezados em casa, entendemos que a fé é mais que palavras, é uma força viva. A mensagem cita o Salmo 91, que fala de proteção divina, e o Salmo 103, que promete cura para todas as tuas enfermidades. Esses textos não são apenas poesia, são promessas que podemos viver. Aprendi que orar esses salmos diariamente, com constância, é como construir um escudo espiritual. No nosso dia a dia corrido, entre o trânsito, as obrigações e as preocupações, é fácil esquecer de reservar um momento para Deus. Mas a mensagem me mostrou que essa disciplina, mesmo que pequena, pode transformar nossa alma, alinhar nossos pensamentos com a verdade divina e abrir portas para milagres que nem imaginávamos. A história de Esteban, por outro lado, me fez refletir sobre o perigo de adiar. No Brasil, temos o costume de dizer: amanhã eu faço, mas essa mensagem alerta que alguns chamados de Deus são urgentes. Esteban sentiu o chamado, mas escolheu deixar para depois, e isso custou caro. Quantas vezes eu mesma adiei uma oração, um momento de reflexão, pensando que teria tempo? A lição aqui é clara: a fé exige ação imediata. Não podemos esperar o momento perfeito, porque o momento de Deus é agora. Isso me inspirou a ser mais intencional, a não deixar que o barulho da vida apague o chamado do céu. Por fim, a mensagem me ensinou que a fé não é sobre ser perfeito, mas sobre ser sincero. No Brasil, onde a cultura valoriza a comunidade, a partilha, a solidariedade, compartilhar essa mensagem com outros é um ato de amor. Quando oramos por alguém como Billy Graham, dizia: tornamo-nos parte do milagre na vida dessa pessoa. Isso me motivou a olhar ao meu redor, identificar quem precisa de uma palavra de esperança e compartilhar não apenas este vídeo, mas também minha própria fé. A lição mais profunda que levo é que a cura
do corpo, da alma, do coração, começa com a rendição total a Deus. Não é sobre entender tudo, é sobre confiar, mesmo estando quebrado. No Brasil, onde a fé nos sustenta em tempos de crise, essa verdade é um lembrete de que Deus está sempre pronto para nos levantar desde que demos o primeiro passo. Para aplicar essas lições, comecei a incorporar pequenas práticas diárias. Primeiro, reservei um momento fixo no dia para orar o Salmo 91 e o Salmo 103, mesmo que seja por 5 minutos, porque entendi que a constância é a chave para romper correntes invisíveis. Segundo, decidi ser mais atenta aos sinais do meu corpo e da minha alma. Quando sinto cansaço ou angústia, paro e oro, em vez de ignorar. Terceiro, passei a compartilhar mais minha fé, seja conversando com amigos, enviando mensagens de encorajamento ou até postando trechos inspiradores nas redes sociais, algo tão comum no Brasil. Por fim, fiz um compromisso de não adiar mais os chamados de Deus. Se sinto no coração que preciso orar, ajudar alguém ou buscar a Deus, faço isso imediatamente, porque aprendi que o agora pode ser o começo de um milagre. Se esta mensagem tocou seu coração, não guarde só para você, curta este vídeo. Agora, porque sua fé pode inspirar outros. Comente abaixo: Deus, estou pronto para a tua cura, e compartilhe com alguém que precisa dessa esperança. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem que pode transformar sua vida. Fique até o final, porque há uma revelação poderosa esperando por você. Vamos juntos fazer o céu se mover com nossa fé